Essa é a primeira história da série sobre contos e fábulas japoneses. Ela se chama Momotaro. É uma história popular do folclore japonês e é originária de uma província chamada Okayama. Há muitos e muitos anos, um velho lenhador e sua esposa moravam numa pequena aldeia do Japão e que viviam solitários e muito tristes porque não tinham filhos. E aí um dia, esse velho lenhador subiu as montanhas para cortar lenhas, enquanto sua esposa, como sempre fazia, foi até o rio para lavar roupas. Bom, quando começou o seu trabalho, a velhinha se surpreendeu ao ver um grande pêssego flutuando no rio e descendo em sua direção. Era o maior pêssego que ela tinha visto em toda a sua vida. Bom, então ela tirou a fruta do rio e levou para casa para dividir com seu marido no jantar. No fim da tarde, assim que chegou em casa, a esposa logo mostrou o pêssego que havia encontrado e, antes de cortá-lo, ouviram uma voz que vinha de dentro desse pêssego. "Espere, não me corte." O pêssego se partiu e um lindo menino saltou dali de dentro. Os dois se assustaram, mas o pequeno logo os tranquilizou. "Não tenham medo, eu fui enviado por Deus. O céu ouviu o seu pedido e me enviou para ser o seu filho e cuidar de vocês." E o casal ficou muito feliz. Nossa, era uma alegria sem fim. Eles deram o nome de Momotaro, pois haviam saído de um pêssego. Momo, em japonês, significa pêssego e Taro, o filho mais velho. Ele foi criado para ser grande e forte, e assim foram vivendo. Quando Momotaro completou 15 anos, ele decidiu sair de casa e enfrentar os Onis, que são os demônios que viviam em Onigashima, uma ilha distante dali que causavam terror entre os aldeões. A princípio, os pais não gostaram muito da ideia de ver o filho partindo para uma viagem tão perigosa, mas ao mesmo tempo ficaram orgulhosos pela sua coragem e assim ajudaram o rapaz a se preparar para a sua longa jornada. Ganhou do seu pai uma armadura e uma espada, e da sua mãe ganhou bolinhos, que em japonês são os kimidango. E Momotaro, agora preparado para a sua jornada, se despediu dos seus pais, prometendo que em breve voltaria para casa. E aí, depois da sua despedida, seguiu caminho em direção ao mar. E aí, no trajeto, ele se deparou com um cachorro marrom que rosnou, e quando ameaçou mordê-lo, Momotaro deu um de seus bolinhos, e esse cachorro ouviu atentamente a sua história e entendeu a missão de Momotaro, então ele quis acompanhá-lo e ajudá-lo no que fosse preciso. E os dois logo encontraram um macaco no caminho e na mesma hora o macaco e o cachorro começaram a brigar. Momotaro deu a ele um bolinho, kibidango, e contou a ele também sobre a sua missão. Ele também quis seguir viagem com a dupla e assim foram. Na sequência encontraram o fazão e quando a briga entre ele, o cachorro e o macaco ia começar, Momotaro contou ao pássaro sobre a sua viagem à ilha e ele também quis ir junto. Assim, Momotaro deu um bolinho ao fazão e autorizou seu ingresso no grupo, então partiram. Bom, o curioso é que esses três animais que normalmente vivem brigando, agora se tornaram bons e confiáveis amigos. Estavam prontos para alcançarem o oceano. Construíram um barco e navegaram até a ilha dos Onis. E quando chegaram lá, observaram que a fortaleza era muito resistente e estavam em maior número. Foi aí que usaram uma estratégia. O fazão voou sobre os muros do forte e começou a bicar a cabeça dos Onis. Eles, por sua vez, tentaram atacar o fazão, mas a ave era muito rápida e logo desviou dos golpes. Quando os Onis se distraíam com o fazão, o macaco deslizou até o forte, então abriu o portão. Então Momotaro e o cachorro invadiram o forte e a batalha foi terrível. Mas no final os Onis foram derrotados e gritaram por misericórdia. Eles então se curvaram perante Momotaro e prometeram nunca mais fazer maldades. Depois entregaram os pertences e tesouros que haviam roubado das pessoas. Eram tesouros incríveis como ouro, prata, corais, e de posse de todas essas coisas valiosas, Momotaro e agora seus três inseparáveis amigos carregaram tudo de volta para o barco, depois viajaram pelo arquipélago japonês, devolvendo às pessoas tudo o que havia sido roubado delas.
E depois de muito tempo, finalmente Momotaro voltou para sua aldeia e foi recebido como uma grande festa e declarado herói pelo seu povo. O tesouro restante foi repartido entre todos os aldeões e seus pais agora puderam ter uma vida confortável até o fim de seus dias. A lenda de Momotaro é a mais famosa de todas as fábulas japonesas. Hoje em dia eu não vejo tanto entre os descendentes de japoneses, muita coisa se perdeu, mas na minha época de criança era muito comum a contação de histórias infantis japonesas e essa foi a primeira que eu ouvi. A minha mãe contava muito as histórias que a minha avó contava para ela e as narrativas eram transmitidas de geração para geração. Essa história mesmo eu lembro de ter ouvido ainda quando era criança. E ela é muito interessante porque, assim como em outras histórias infantis, há nela embutido valores morais como senso de justiça, quando Momotaro quer ir até a ilha dos demônios para que o mal seja combatido e o que foi roubado das pessoas seja devolvido aos seus respectivos donos. Bom, também tem aquela noção de trabalho em equipe, né, quando os animais que costumavam brigar entre si aceitam integrar um grupo em prol de algo maior. Mas também aqui ela fala sobre respeito e gratidão. Quando Momotaro, ao completar 15 anos, ele comunica aos seus pais que tem uma missão a ser cumprida. E ao voltar para sua casa, da sua jornada do herói, depois de ter lutado com seus companheiros de estrada, retorna ao seu lar transformado e com o produto, resultado da sua mudança, da sua transformação. Legal, né? Então, se você curtiu essa história que faz parte do folclore japonês, compartilhe para que esse conto chegue a mais pessoas. Então, se você quiser também indicar alguma história, uma fábula, uma parábola, mencione aqui e sugira nos comentários.